Hoje nós vamos falar um pouco sobre a estrutura da norma de direito internacional privado. Para começarmos a falar sobre isso, sobre a formação da norma, a composição, ou seja, a forma linguística pela qual ela se apresenta e tudo que a compõe, nós temos que começar a falar sobre as normas indicativas ou indiretas de direito internacional privado. Grande parte das normas de direito internacional privado são normas de direito processual, normas lato sensu, não é? E a grande maioria dessas normas são as normas indicativas ou indiretas, ou seja, aquelas que vão indicar o direito aplicável, portanto, dando um norte aí ao magistrado para que ele possa efetivamente decidir acerca da aplicação do direito, seja o direito interno, seja o direito estrangeiro. Bom, as normas processuais de direito internacional privado, conhecidas como normas lato sensu, se diferem das normas de direito material, que são as normas stricto sensu, né? O direito internacional privado costuma ser basicamente direito interno. Então, a partir desse direito interno, nós faremos uma análise realmente aí de como se compõe essa norma de direito internacional privado e também trataremos de alguns outros institutos importantes para o estudo da nossa disciplina. As normas indicativas ou indiretas são aquelas que indicam o direito aplicável, não é? E que acabam orientando o magistrado sobre qual direito efetivamente ele pode aplicar à causa com conexão internacional. Essas normas indicativas ou indiretas, elas não resolvem a questão jurídica, tá? Mas elas tornam possível a indicação, portanto, desse direito aplicável. Essas normas indicativas ou indiretas costumam ser divididas quanto ao número de direitos aplicáveis em unilaterais e bilaterais, ou seja, as primeiras, as unilaterais, orientam o magistrado com relação à aplicação de um único direito, por isso unilaterais. Geralmente, via de regra, esse direito é o direito interno. Já as normas bilaterais orientam a aplicação de dois direitos, portanto, a causa com conexão internacional. E também, nesse caso, das bilaterais, uma delas geralmente é a norma interna ou é o direito interno. Isso fica exemplificado lá no artigo 10 da LINDB, onde a gente observa que temos os dois exemplos de normas unilaterais e normas bilaterais. A LINDB sempre como uma orientação aí, portanto, com relação ao direito aplicável no Brasil em causas com conexão internacional. Também, para entendermos um pouco mais sobre a questão da estrutura da norma de direito internacional privado, a gente deve lembrar da teoria das qualificações. O que vem a ser a qualificação? A qualificação é o que dá origem ao estudo do direito internacional privado. O doutrinador se apegou à ideia de que havia necessidade de promover a distinção entre direito internacional público e direito internacional privado, né? E a partir aí dessas pinçadas de causas de conexão internacional, seja da jurisprudência, seja da própria aplicação do direito, enfim, da legislação internacional, chegou-se à conclusão que o direito internacional privado poderia ser separado do direito internacional público por envolver causas de conexão internacional, claro, né, onde tivéssemos como parte pela pessoa de direito privado. Fazendo essa busca por causas de conexão internacional em que houvesse a necessidade de enquadrar um caso concreto à norma jurídica adequada de direito internacional privado, chegamos à ideia de qualificação. A qualificação do direito internacional privado é como uma espécie de subsunção, ou seja, quando o magistrado enquadra o caso concreto à norma jurídica adequada de direito internacional privado, ele está fazendo a qualificação, ele está qualificando, portanto, aí o caso, enquadrando o caso à norma de direito internacional privado adequado. E para essa qualificação, nós temos também aí como auxiliadoras as chamadas normas conceituais ou qualificadoras. Essas normas conceituais ou qualificadoras, elas fornecem subsídios para que o magistrado encontre formas para uma melhor interpretação do direito aplicável e, enfim, do próprio conteúdo desse direito. Então,
nós temos aí no início as normas indicativas ou indiretas, que indicam o direito aplicável, mas não resolve a questão jurídica. Elas, quanto ao direito aplicável, se dividem em unilaterais e bilaterais, né? Um direito ou dois direitos como os aplicáveis, e ainda temos como amparo para a determinação desse direito aplicável a ideia das normas conceituais ou qualificadoras que vão auxiliar o magistrado no momento da subsunção ou da qualificação. Importante dizermos ainda, dentro dessa ideia de estrutura da norma de direito internacional privado, que existem aí na composição dessa norma de direito internacional privado duas partes importantíssimas, que são o elemento de conexão e o objeto de conexão. O elemento de conexão é a parte da norma indicativa ou indireta que vai tornar possível a determinação do direito aplicável à causa com conexão internacional, né? Como exemplos, nós temos residência e domicílio, nós temos nacionalidade, nós temos lei do local da ocorrência do delito, temos lex loci actus, ou lei do local do ato, temos ainda a autonomia da vontade das partes, dentre outros. Então esses são os elementos de conexão. Portanto, parte da norma indicativa indireta que torna possível a determinação do direito aplicável. E dentro ainda da análise da estrutura da norma, nós temos, além do elemento de conexão, o objeto de conexão. O objeto de conexão é a parte da norma restante aí, além da que dispõe sobre o elemento de conexão. Portanto, a matéria fática, elementos e fatores sociais, a parte que vai tornar possível promover justamente a qualificação. Então, a gente tem elemento de conexão e objeto de conexão dentro da norma indicativa ou indireta, né? Conforme os exemplos mencionados no artigo 7º e 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No artigo 7º e no artigo 8º da LINDB nós temos exemplos do domicílio como elemento de conexão e também da lei do local de onde a coisa está situada. Isso tudo faz parte do que a gente chama de elemento de conexão. Todo o restante da norma a gente chama de objeto de conexão. Além aí dessa parte do elemento de conexão e do objeto de conexão da norma indicativa indireta, exemplificados aí pela LINDB, nós temos ainda alguns outros institutos importantes que devem ser lembrados quando da aplicação do direito internacional privado às causas de conexão internacional. O primeiro deles que eu gostaria de mencionar aqui é o DEPESAGE. O DEPESAGE é uma espécie de fracionamento do direito, não é? Ou um despedaçamento, se é que existe essa palavra, ou num neologismo, né? Mas que tem a ver com o direito francês e que tem origem aí na ideia dos açougueiros que, ao carnear um boi, enfim, retiravam as partes desse boi para vender, né? No DEPESAGE, utilizado aí como expressão doutrinária para o direito internacional privado, nós temos a ideia de fracionamento de direito, ou pegar pedaços de direitos diferentes. Isso só é possível no direito internacional privado. O ideal seria que nós tivéssemos uma única ordem jurídica no direito internacional privado. Todavia, a uniformização do direito internacional privado é, de certa maneira, ainda utópica. Não existe um direito internacional privado uniforme na sua completude, né? O que a gente tem é tentativas, busca constante aí para que essa uniformização se mantenha, enfim. Mas como nós não temos ainda uma única ordem jurídica válida para todo mundo, e como eu disse, isso é utópico, nós temos a possibilidade do juiz, do magistrado, ao se deparar com uma causa de conexão internacional, efetivamente poder utilizar partes de mais de um direito, ou partes de direitos de países diferentes. Esse é o DEPESAGE, ou seja, esse fracionamento, despedaçamento, partes de direitos distintos, de países distintos, para aplicação nas causas com conexão internacional. Fica aí a ideia do DEPESAGE dentro da ideia da estrutura da norma de direito internacional privado. Existem algumas classificações dos elementos de conexão que são bacanas de serem entendidas, como os elementos de conexão alternativos e os elementos de conexão subsidiários. Quando a gente está diante de um elemento de conexão alternativo, o magistrado se depara com a possibilidade da escolha
de um elemento de conexão em detrimento ao outro elemento de conexão para efetivamente promover aí a determinação de direito aplicável, ele nessa alternatividade, nessa faculdade, está diante, portanto, de um elemento de conexão ou de elementos de conexão alternativos. Ele poderia escolher entre um e outro. Inclusive, a ideia se dá também no âmbito da legislação, ou o legislador, ao se manifestar com relação à elaboração da norma de direito internacional privado, poder escolher qual elemento de conexão ele prefere aí no momento da legiferação. A partir do advento da Lei de Introdução ao Código Civil lá da década de 40, a gente tem como elemento de conexão no Brasil preferido pela legislação ou pelo legislador residência e domicílio, não é? Em detrimento da nacionalidade. Até a década de 40, a nacionalidade era o elemento de conexão preferido para a determinação do direito aplicável. Mas com as guerras, enfim, com a Segunda Guerra Mundial e com a migração de pessoas e também com a aquisição de nacionalidades distintas, aí, o legislador optou por escolher não mais a nacionalidade como principal elemento de conexão, mas sim residência e domicílio. Dito isso, a gente pode falar sobre outra classificação dos elementos de conexão, que é a dos elementos de conexão objetivos e subjetivos. Ou, melhor dizendo, o elemento de conexão subjetivo é aquele que nos traz a autonomia da vontade das partes como o determinante ou a determinação do direito aplicável. As partes escolhem através aí, enfim, de um acordo dentro da sua autonomia o direito aplicável, portanto estamos diante do elemento de conexão subjetivo. Quando a lei determina o direito aplicável à causa de conexão internacional, estamos diante do elemento de conexão objetivo. Ainda podemos estudar dentro da estrutura da norma de direito internacional privado a ideia de elemento de conexão subsidiário, ou seja, num grau hierárquico, qual seria o elemento de conexão preferido pelo legislador e também pelo magistrado no momento da sua formação da convicção. Enfim, como eu disse anteriormente, hoje prefere-se domicílio e residência em detrimento à nacionalidade. Portanto, nacionalidade fica num segundo plano e em grau hierárquico prefere-se residência e domicílio, subsidiariamente à nacionalidade. Outro tópico importante de mencionarmos também diz respeito à lex fori. A gente sabe que a lex fori é a lei do foro, lei da sede, lei do local da propositura da ação, né? O próprio ordenamento jurídico, a ideia de ordenamento jurídico. Aqui, o que a gente deve lembrar é que existem dois outros institutos que são oriundos do estudo da lex fori, que são a lex fori em foro próprio e a lex processualis fori. Na ideia de lex fori em foro próprio, nós temos a aplicação da legislação a qual o magistrado está vinculado, ou seja, lei do foro no próprio foro. Se o juiz brasileiro aplicar a legislação brasileira, ele estará agindo aí de forma a utilizar a lex fori em foro próprio. Então, na ideia de lex fori em foro próprio, o magistrado aplica a legislação da localização onde ele está vinculado, aplica o direito ao qual está vinculado. O magistrado brasileiro aplica a legislação brasileira à causa conexão internacional. Já sobre a lex processualis fori, nós temos a ideia de que, firmada a competência para julgar a causa, competência jurisdicional, isso não poderá ser alterado, ou seja, firma-se a competência para julgar a causa de conexão internacional no Brasil, automaticamente o direito processual será o direito processual brasileiro, lex processualis fori. E isso não quer dizer que o direito não possa ser substituído mais para frente, o direito aplicável à causa possa ser substituído mais para frente, inclusive de acordo com o DPSAG, uma vez, por exemplo, que haja autonomia da vontade das partes ao solicitar ao magistrado que se apostile de outro direito, especialmente em virtude da ocorrência de fato novo. Para finalizar, podemos falar sobre a ideia de estatuto pessoal da pessoa jurídica. O que seria o estatuto pessoal da pessoa jurídica? Basicamente, a ideia de que todo o conjunto legislativo, doutrinário, jurisprudencial, normativo que versa sobre a pessoa jurídica num Estado-nação faz parte do chamado estatuto pessoal da pessoa jurídica. Então temos a legislação comercial, legislação empresarial, Código Civil, enfim,
tem a legislação acerca das licitações, ou falência, ou enfim, qualquer outro dispositivo legal, diploma, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, que trazem aspectos importantes sobre o direito referente à pessoa jurídica. Ok, dito isso, a pergunta que fica é: em causas com conexão internacional envolvendo pessoa jurídica, qual direito vai ser aplicável a essas causas? Existem pelo menos 4 teorias com relação ao direito aplicável às causas com conexão internacional envolvendo as pessoas jurídicas. A primeira teoria é a teoria da incorporação, que diz que o direito aplicável às pessoas jurídicas é o do local onde elas foram constituídas, ou seja, mediante um contrato social, um estatuto, enfim, uma ata e eficaz registro, seja na junta comercial, nas juntas comerciais, ou ainda seja no cartório de registro de títulos e documentos. A gente tem, portanto, aí a constituição da empresa num determinado país, portanto, vale o local da onde essa empresa foi constituída. Seria esse o direito aplicável. Já existe uma segunda hipótese, que é a da teoria da sede social, que diz que o direito aplicável à pessoa jurídica seria do local de onde ela possui a administração dos seus negócios. Portanto, um local onde tenha uma matriz, uma filial, onde ela tenha efetivamente um prédio que seja o local da administração dos seus bens, das suas coisas, portanto aí a administração da própria empresa. A terceira teoria, teoria da sobreposição. A aplicação do direito internacional privado de determinado local se dará de acordo com o local de onde a empresa foi constituída, ou seja, de acordo com a teoria da incorporação. Todavia, se houverem normas cogentes aí que determinem que o direito aplicável seja o de outro local, essa norma cogente vai sobrepor a ideia do local da constituição da empresa. Portanto, essa norma cogente vai determinar o direito aplicável em sobreposição ao direito aplicável pela teoria da incorporação ou do local da constituição da pessoa jurídica. E por fim temos a teoria do controle. A teoria do controle diz que o direito aplicável à pessoa jurídica, em caso de dúvidas com relação, por exemplo, a uma multinacional, funcionará mais ou menos como uma despersonificação da pessoa jurídica, ou descaracterização da pessoa jurídica, não é? Ou seja, o direito aplicável será o do local da nacionalidade dos sócios, não mais o da empresa em si, até porque a empresa não tem nacionalidade, né? Mas substitui aí o local efetivamente de onde a empresa tem a sua administração de bens, ou onde ela foi constituída, pelo local da nacionalidade dos sócios. O direito da nacionalidade dos sócios será o aplicável à causa. Lembrando que o Brasil adota a teoria da incorporação, portanto, o local da constituição da empresa, conforme menciona o artigo 11 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Fica aí então um pouquinho sobre a ideia da estrutura da norma de direito internacional privado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha aí, inscrevam-se no canal e até a próxima com um pouquinho mais de direito internacional, público, privado, filosofia e afins. Valeu, tchau!